E o deputado estadual Oscar Bezerra defende a derrubada do decreto estadual que altera o modelo da arrecadação do ICMS no estado. E para falar sobre esse e outros assuntos e também sobre a CPI da Copa do Mundo, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Boa Lúcio. tarde. Boa tarde, Evânia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Deputado, nessa questão aí do ICMS que vai penalizar micro e pequenas empresas, o senhor acha que é possível ainda convencer o governo a mudar o que ele está querendo aplicar? Nós temos a intenção, com o decreto legislativo que for apresentado pela deputada Janaína Riva, e teve o aval de vários dos colegas, tanto na assinatura junto com ela, como na derrubada na questão de ir para as comissões, de urgência na votação, que nós deliberamos na última sessão. O sentido de que o setor do comércio está muito prejudicado com esse decreto, uma vez que ele precisa ser ouvido na questão dessas mudanças. Então, agora na quarta-feira nós temos uma audiência pública que é para tratar exatamente a respeito do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que é afetado assim totalmente com esse decreto governamental 380. E eu tenho certeza absoluta de que o que nós queremos, e também os comerciantes, é que se faça a valorização na oitiva dessas pessoas e como vai ser mudado isso aí gradativamente, respeitando o princípio da anuidade, por exemplo, e não do dia seguinte. O princípio do dia seguinte fica assim, de uma forma muito impositiva a um setor que paga muito a fatia de toda a receita do estado de Mato Grosso. E vale ressaltar aqui, Lúcio, e a todos que nos estão assistindo, de que eu sou da base do governo Pedro Taques, e mesmo assim, quando a gente observa de que está acontecendo alguns equívocos, como é o caso desse decreto, na minha opinião, nós temos que ajudar o governo, porque na minha visão, se isso valer realmente, a arrecadação do Estado vai cair. Apesar de os comerciantes dizerem que pode chegar a 100% de aumento na carga tributária, vai cair. Por quê? Porque o sistema não foi implantado e não existe esse sistema para fazer essa mudança tão abrupta como será. Produto a produto, tendo que ser praticamente feito um processo de declaração do empresário nesse sentido do que ganha em cima daquele determinado produto, conta corrente, vamos dizer, trazendo aí uma preocupação de que esse empresário vai entrar na informalidade, vai ser multado, vai trazer um desgaste gigantesco entre quem está, teoricamente, gerando emprego para o Estado, com o governo do Estado, que é o que precisa da arrecadação. Mas parece que não é só empresário que vai ser prejudicado. Esse decreto também é aquele que põe fim à isenção do ICMS no óleo diesel para o transporte público. A Prefeitura de Cuiabá tem dito que se o governo manter, não der mais a isenção, vai ficar mais caro para todo mundo. Nós não conversamos com o segmento do óleo diesel, mas está contemplado sim a regulamentação nessa questão do óleo diesel. Quer dizer, é um assunto ainda mais grave porque atinge diretamente daí o usuário do sistema de ônibus da capital, quer dizer, do estado inteiro como um todo, né, que vai afetar com relação à tarifa. Agora, e o governo? O governo, será que ele vai aceitar rediscutir isso? Porque, como o senhor colocou aqui, é o decreto do dia seguinte, foi publicado no dia 29 de dezembro de 2015. Isso. Nós temos que... E para ter baixado o decreto, porque o governo decidiu que quer cobrar mais. Essa audiência pública tem essa função. E, querendo ou não, o governo tem, através desse decreto legislativo, a opção de fazer a reparação do equívoco. Porque o decreto legislativo, ele sobrepõe ao do executivo. Se nós conseguimos, obviamente, a aprovação do mesmo no plenário da Assembleia. Diante disso, o setor, as federações, os CDLs, todos estão dispostos a, inclusive, rever a questão da alíquota. E o fato do decreto legislativo ser de iniciativa da deputada Janaína Riva não complica também a situação? Eu não creio, até porque, independentemente da questão de lado lá dentro do parlamento, ela representa o parlamento e é a atribuição dela como fiscal. Eu digo na visão do governo. Não tenho essa conotação, não, até porque o governo sabe de que a missão nossa realmente é fazer as contraposições no sentido de melhorar. A minha intenção como parlamentar da base
é não permitir o equívoco do governo e a arrecadação cair, que eu acredito que vai cair. Mas pela relevância do assunto, essa matéria não deveria ser alterada por lei e não por decreto? Obviamente. Nós tínhamos, inclusive no período eleitoral, dito muito de que um dos equívocos do governo do Silval Barbosa era governar por decreto. Quer dizer, nós estamos caminhando para esse mesmo caminho. E quando eu falo nós, é porque eu me insiro no processo. Então, nós temos a Assembleia Legislativa para debater, constituir, tipo assim, a lei vai, nós vamos fazer emenda, realmente discutir com segmentos para que façamos um modelo onde contemple o Estado, que precisa de arrecadação, obviamente, para manter a máquina, mas ao mesmo tempo respeitando os interesses do comércio que gera o emprego do nosso Estado. Então é uma balança e a Assembleia tem essa função realmente de tentar ser aí o articulador para que não tenha um desequilíbrio, ou seja, o governo decidir que vai ser assim e simplesmente o empresariado ter que acatar sem nem ser ouvido, sem nem ter ser respeitado as discussões anteriormente. Deputado, o senhor falou agora há pouco, o senhor citou, né, agora há pouco o ex-governador Silval Barbosa. E quando se fala o nome dele, a gente lembra de CPI, lembra de obras da Copa. Não vai acontecer nada com quem promoveu todos esses erros nessas obras da Copa, com o ex-governador, com o ex-secretário da Secopa, um governo, né, que mentiu, que enganou, que ludibriou a população, prometeram um VLT para março de 2014 e não acontece nada. Ao final desta CPI, que está programada, e eu acho que eu falei aqui nesse programa, que nós teríamos feito um acordo com o Maluf para dia 30 de março. Mas a equipe técnica pediu até dia 30 de maio, ou seja, 60 dias a mais. Eu nem deliberei isso com o presidente Maluf. E ele vai conceder? Ele não estava muito interessado em dilatar o prazo. Na realidade, o plenário é soberano e nós aprovamos o prazo da delação de prazo no plenário. Então, quer dizer, o Maluf, obviamente, é o presidente da casa, mas já tem uma aprovação do plenário da Assembleia prorrogando até começo de junho. Agora ele tem que acatar, então, isso? Na realidade, nós vamos conversar a respeito desse tema, porque não adianta eu entregar um relatório pífio, agora dia 30 de março, só porque o Maluf quer. A equipe técnica diz, Oscar, se a gente ficar até maio, vai ser realmente apontado todos os responsáveis. E o relatório pífio é sinônimo de pizza. Então. E eu não quero assinar embaixo um negócio desse. Então, de repente, o Maluf pode chamar a responsabilidade para realmente acabar com a CPI, não existe problema, mas chama para si, olha, eu quero que finda. Aí não precisa nem ir em março, já acaba agora, mas ele chama a responsabilidade para si. Não eu ter que, em março, fazer um relatório onde não é consistente todos os dados que nós queremos. Bom, aumentando o prazo, é possível tentar chamar novamente, então, o ex-assessor da vice-governadoria, que foi liberado da Justiça? A Procuradoria da Assembleia já fez? Já a Procuradoria da Casa está peticionando aí o recurso nesse sentido, de rever essa questão do Rollins, uma vez que ele não é réu. Então, aquela prerrogativa que ele usou e argumentou provavelmente para o desembargador é que ele estava sendo ouvido como réu, e não é, testemunha. E, constitucionalmente, a testemunha é obrigada a dizer a verdade. Naquele documento, ele estava sendo liberado para mentir, que é a questão do réu, que já está pacificada no STF essa questão, que o réu realmente não precisa produzir prova contra si, pode ir ficar quieto ou pode ir mentir. Não é o caso da testemunha. Então, a testemunha precisa realmente ir lá e dizer a verdade. Nós estamos peticionando através da Procuradoria da Casa para ver se é revisto isso no plenário do TJ. E nesse dia lá da audiência lá na Assembleia, foi divulgado inclusive a informação de que o advogado dele se prontificou, de que ele iria prestar os esclarecimentos. E também foi aventada aí uma outra informação de que esse senhor, esse lobista, teria também informações sobre pedidos de ajuda de deputados estaduais. Pois é, isso tudo tem que vir à tona, mas... Para campanhas eleitorais, é isso? E segundo ele. Mas isso tudo tem que vir à tona num depoimento. Ou, se eu vou e faço a oitiva de um cidadão como esse, e ele faz denúncias infundadas, mentirosas, porque ele está credenciado para mentir, e joga um monte de gente, muitas vezes, teoricamente, na lama, e é mentira, porque ele já mentiu em outras situações, e vai ficar no descrédito total a CPI, que recebeu uma pessoa que
que não tinha obrigação de dizer a verdade, foi lá, tumultuou o processo, inventando histórias, e foi por essas questões que nós deliberamos em não ouvi-lo. Ele tem que vir como testemunha na obrigação de dizer a verdade. O senhor desconfia que teve propina no VLT? E eu desconfio que teve propina no VLT. E a CPI pode mostrar isso? A CPI tem esta obrigação de apontar os indícios que houve nessa questão para o Ministério Público, assim entender, fazer a propositura das ações ou de bloqueio de bens ou de penalização criminal nas pessoas que a gente vai apontar. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigada.